Shabbat Shalom a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas, Bruchim Nabaim, sejam todos bem-vindos a mais uma explanação, né? A mais uma explanação de uma paraxá, né? Essa semana tivemos a parashiot dupla, né? Tivemos duas parashiot para estudar na mesma semana. E é uma alegria estar vindo aqui para explanar e dar esse shiur sobre essas duas parashiot. E Bezrat Hashem, vamos estar aqui trazendo todas as informações, né, que obtivemos nos nossos estudos. E já peço para vocês, se você está assistindo pela primeira vez, nos siga, né? Siga o nosso canal para poder estarmos crescendo e o algoritmo entender que é bom o nosso conteúdo e está enviando para mais e mais pessoas, né? E também curta, compartilha, né? Comente, para que também isso vai fortalecer na divulgação, né? da Torá, né? Para aqueles que queiram estar iniciando seu processo de Teshuvá. E hoje, justamente a paraxá dessa semana, ela vai falar justamente sobre isso, né? Sobre o aspecto da Teshuvá, né? Sobre o aspecto inicial para processo de Teshuvá, de estar retornando para os caminhos da Torá, aceitando o jugo da Torá. E hoje explanaremos um pouco mais sobre isso. Ainda pedimos orações, né? Para nossa irmã Aniele, ainda se encontra hospitalizada, né? Mas Baruch Hashem, ela já está melhor, já saiu do estado crítico, né? Mas continuamos orando por ela, para que o Eterno possa enviar Refuah Shelemah para sua alma, Baruch Hashem. Então vamos começar, né? Vamos começar, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Estamos nas duas últimas parashiot que encerra o Sefer de Shemot, o livro de Êxodo. E a paraxá dessa semana, paraxá Vayakhel e Pekudei, né? Duas parashiot maravilhosas, né? Todas as parashiot são maravilhosas, é o que nos alimenta, nos fortifica. E essa semana nós fomos regidos por essas duas parashiot, né? Que se inicia no Sefer de Shemot, 35, capítulo 35, versículo 1 ao 40, 38. Né? E a paraxá, né? A paraxá dessa semana, ela traz muitas informações, muitos aspectos, né, espirituais que devemos estar atentos, né? E hoje explicaremos tudo sobre isso. Essa semana, né, tivemos essas duas parashiot e as duas últimas porções do Sefer de Shemot, né, que coincide com o Shabbat HaRodesh, né? E o Shabbat, que é o Shabbat que antecede o Rosh Chodesh, chamado também de Shabbat Mevachim, né? Vamos, próxima semana, no dia 18 do calendário civil, entraremos no mês de Nissan, né? O mês que teremos a festa de Pessah, né? Que também é uma festa de um nível espiritual muito grande, né? E no dia 14 de Nissan é Pessah. Então, esse Shabat é o Shabat HaRodesh, por conta que antecede, né? E o Shabat, dando seu Shabat HaRodesh, o Shabat Mevachim, também é o Shabat Hazak. Por quê? Porque estamos finalizando as duas porções, as duas últimas porções do livro de Êxodo, Baruch Hashem. E o Shabbat HaRodesh também encerra a série das 4 parashiot especiais do mês de Adar. Parashat Shekalim,
Zahor para Yahodesh, né? Então, também tem essa um Shabbat extremamente especial, Baruch Hashem. A porção dessa semana nos traz uma mensagem poderosa sobre a união, responsabilidade e propósito espiritual. A Parashá começa com Moshe Rabbeinu reunindo o povo de Israel para falar a eles sobre a construção do Mishkan e dão a eles as palavras de Hashem, né? Como foi trazido aqui na semana passada, na Parashá Kitzá, que em Yom Kippur Moshe desceu do Monte Sinai e entregou as segundas Luchot, as segundas tábuas da aliança para Bnei Israel, para os filhos de Israel. Então Moshe reuniu o povo, não é? Desde homens, mulheres e crianças, para dizer que Hashem lhes havia ordenado construir um Mishkan. Já sabemos muito a respeito sobre o Mishkan, porque já viemos estudando sobre, né, a sua construção, pois a Torá nos fala disso, né? E sabemos que é na Parashá Terumá que Hashem dá a ordem a Moshe para construir o Mishkan. Pois os filhos de Israel não sabiam sobre ainda essa construção, né? O que passamos nas Parashiot passada era o Eterno dando a instrução a Moshe Rabbeinu, né? Só Moshe Rabbeinu sabia, só ele foi informado sobre o Mishkan. Mas somente Moshe informou aos Bnei Israel, aos filhos de Israel, sobre a construção do Mishkan após Yom Kippur. Moshe anunciou: Hashem os perdoou por fazerem o bezerro de ouro. Sua Shekhinah, a presença, permanecerá novamente entre vós, no Mishkan, uma tenda sagrada que ele lhes ordena construir. O júbilo entre os membros dos Bnei Israel, dos filhos de Israel, pelo anúncio de Moshe foi grande, porque novamente a Shekhinah de Akadosh Baruch Hu estaria retornando a eles, né? Então o júbilo foi muito grande para os filhos de Israel. Depois que o povo de Israel praticou o pecado do bezerro de ouro, em seguida ter recebido o perdão de Hashem, o povo de Israel ficou empolgado para construir o Mishkan, já que a presença divina havia se distanciado, né? Já que era através dele que a Shekhinah, né, a Shekhinah de Akadosh Baruch Hu, pairaria sobre o povo novamente. Então, através do Mishkan, que a Shekhinah ia pairar novamente sobre o povo, né? Então, essa empolgação, né, de querer construir o Mishkan. Então, Moshe dá a primeira instrução ao povo e fala: Vayomer aleem ale adevarim asher tzivah Adonai lasot otam. Estas são as palavras que Deus ordenou para fazerem. Sheshet yamin tease malacha uvayom nashevi yelachen kodesh shabbat shabbaton ladonai. Por 6 dias trabalho será feito, mas o 7º dia deve ser sagrado para vocês. Um dia de completo descanso para Deus. Então, Hashem pediu para Moshe Rabbeinu advertir o povo. Então pediu que advertisse o povo, porque embora a construção do Mishkan seja um trabalho sagrado, sempre deve interrompê-lo antes que comece o Shabat. Não podem fazer nenhum trabalho relacionado com o Mishkan no Shabat. Né? Então essa empolgação, o povo queria construir, mas se Moshe Rabbeinu não tivesse instruído sobre o Shabat, poderia haver uma transgressão pela empolgação. Então foi dado novamente relembrado ao povo sobre o cumprimento do Shabat. Então Moshe instruiu o povo
que o trabalho do Mishkan deve ser realizado durante 6 dias da semana. E no 7º dia devem se abster de qualquer trabalho que seja. Moshe não só adverte o povo, mas ensina a eles as 39 melahot de Shabat detalhadamente. Nós sabemos que dentro do Shabat temos 39 melahot, né? 39 leis referentes ao Shabat, né? Que devemos observar atentamente, né? Então, irmãos, dentro da mitzvah de Shabat, existem essas 39 matrizes, né? Chamada de melahot, cuja realização é proibida dentro do Shabat. Então, Moshe ensina essas matrizes para o povo, né? Todos pensam que o Shabat proíbe o trabalho, mas não é o trabalho ou o serviço que o Shabat proíbe, e sim a melachá, né? E o que é melachá? Melachá é um trabalho criativo que transforma algo. Então, quando uma pessoa transforma transforma a realidade de algo, né? Tipo, um exemplo aqui. Quando uma pessoa ela acende um fogo para cozinhar, o que for, ou para ferver uma água, ela gerou ali uma transformação material a uma transformação química. Então, quando ela cozinha também um feijão, ela transforma, né? Ela chega a transformar, ela transformou algo cru em seu modo natural, né? Que é algo comestível, porque um feijão cru ninguém consegue comer, é extremamente duro. Então ela transforma algo que é do seu modo natural, que é cru, a algo comestível. Então ela gerou uma transformação. Então ela obteve essa transformação. Então isso está ligado com essas 39 melahot, né? Que devemos observar. As 39 melahot, né? São 39 leis que estava também ligado, né, ao Mishkan, né, dos trabalhos de transformar algo, né. Então é transformar, pegar o ouro e transformar numa menorá, né, tá transformando algo natural, uma pedra, uma pepita de ouro, um exemplo, juntando tudo, derretendo, transformando numa menorá, transformando, fazendo todo um trabalho, tá transformando, né. Então isso também está ligado com dirigir, né, acender fogo, cozinhar, né, e todas as leis relacionadas ao Shabat, né. Então todos esses casos, o mundo muda por causa dessas ações, né, e por isso que é proibido, né, ser feito no Shabat, né, e também nos Yamim Tovim, né, em Yom Tov. Curiosamente, né, dentro da palavra melachá está a palavra 3 letras que formam a palavra meler, né, que é rei, que significa rei. E isso nos ensina que durante os 6 dias da semana nós agimos como se controlássemos o mundo, como um rei, né? Então, na semana nós trabalhamos, na semana se passamos por alguma loja e desejamos algo, nós vamos lá e compramos aquilo que achamos interessante. Então, nós nos comportamos, né, como reis, né, nesses 6 dias. Mas o Shabat, nós paramos para lembrar e refletir sobre o propósito da vida e para reconhecer quem é o verdadeiro rei do universo, né? Então, no Shabat, nós paramos, sentamos, né? Estudamos e recebemos o Shabat no pôr do sol da sexta-feira, né? E reconhecemos que cantilamos, né? Oramos, rezamos e reconhecemos, né, que quem é o rei do universo. Automaticamente, quando paramos, nós já fazemos isso. Quando nós paramos e falamos, temos que parar o trabalho porque é Shabat, nós já reconhecemos que o Eterno é o rei do universo e ele que controla todas as coisas, né? Por isso é dito, 6 dias você
trabalhará e fará toda a sua obra, as suas obras. E essas obras, no hebraico, é melaheterra, né? E o sétimo dia é o Shabat para Hashem, seu Deus. É isso que está lá, né? Então veja como é interessante, né? Como devemos entender um pouco mais sobre o Shabat. O que é o Shabat? Né? No Shabat nós paramos também para lembrar, né, a finalização da obra da criação, né? Então, o Shabat é a conclusão da obra da criação, né? O homem foi criado no sexto dia e o sétimo dia o Eterno descansou, né? Abençoou, santificou o sétimo dia, né? Se voltarmos para Parashá Bechalá, em Shemot 16, 22, iremos ver a primeira transgressão de Shabat que o povo praticou. Assim que o povo foi tirado do Egito, Hashem deu o mandamento do Shabat quando caiu o maná dos céus. E Moshe diz, conforme as palavras de Hashem: amanhã é um dia de descanso, um sagrado Shabat para Deus. Assem o que vocês quiserem assar, e cozinhem o que vocês quiserem cozinhar. E ele diz para o povo guardarem tudo o que tinha sobrado cuidadosamente, porque não cairia maná no Shabat para eles colherem. Né? Também foi ordenado que eles colhessem porção dupla. Como foi dito, por 6 dias vocês o colherão, e no sétimo dia é o Shabat. E não haverá maná no Shabat. Só que no sétimo dia, algumas pessoas saíram para coletar e não encontraram maná. E Deus falou a Moshe: até quando vocês se recusarão a guardar meus mandamentos e minhas leis? E foi por isso, né, como já trouxe no shiur dessa paraxá para vocês, que o povo de Israel teve uma grande, não posso dizer assim uma grande dor, mas teve um decreto que foi derramado a eles por conta disso, né? Porque o povo, sobre o povo de Israel veio Amaleque, né? Que eles lutaram contra Amaleque, né? E foi por conta dessa transgressão que Deus derramou esse jugo a eles. Então, dentro disso, vemos que o povo transgrediu por ignorância, por não saber das 39 melachot de Shabat. Né? Porque não foi dado detalhadamente as leis de Shabat. Para isso não acontecer novamente, foi lhes ensinado as 39 leis correspondentes a Shabat. Porque esses 39 tipos de trabalho, como falei, né, que se realizavam quando os Bnei Israel construíam o Mishkan, estava relacionado, né? Então, essa paraxá contém uma pista interessante, que nos demonstra que o número de tarefas proibidas é 39. Se você contar desde a primeira palavra dessa paraxá, que é a palavra Vayekel, até a palavra Hashabat, no final do versículo 3, você irá ver que a soma é de 39 palavras para o Hashem. Né? Então, depois com mais atenção, vocês contem, né, em hebraico, né, e tirem as suas conclusões sobre isso. Baruch Hashem. Quem pratica qualquer transgressão dentro dessas 39 leis referente ao Shabat, pratica um pecado de carete. E o que é carete? É corte. Só que hoje, esse corte ele está no âmbito espiritual, né? Não físico, mas espiritual, que também traz uma conotação física. Quando uma pessoa, nós não, né? Quando uma pessoa é cortado, né? Pratica um pecado de carete, e ela é cortada de Israel espiritual, ela sofre muitas coisas aqui embaixo, aqui nesse mundo físico, né? Inclusive, a presença de Hashem, ela se distancia da pessoa
e aonde, de novo, é colocado sobre ela as kelipot, né? Que bloqueia a luz, né? A luz divina. Então, quando você é cortado desse Israel celestial, você passa por muitos decretos negativos, né? Como está escrito nesta paraxá, quem quer que faça trabalho nele será posto à morte, né? E em Shemot 31:14 está escrito: aquele que o violar o Shabat será morto, pois todo aquele que fizer um trabalho, sua alma será extirpada de dentro do seu povo. Né? Então veja como não é homens que falam sobre isso, mas sim a Kadosh Baruch Hu. Né? E aí trazemos com mais detalhes essas informações para poder entender, porque as pessoas muitas das vezes pensam que o mundo espiritual é da forma que ela imagina, mas é muito além disso, né? Muito além disso. Como explicamos também na porção anterior, na semana passada, o Shabat é chamado de Ot, sinal, o sinal da aliança entre Deus e Israel. Como diz em Êxodo 31, 17, que o Shabat é um sinal eterno da aliança. Né? Então veja, irmãos, o Shabat, né, é uma aliança eterna entre uma pessoa e a Kadosh Baruch Hu. Não, mas foi dado para Israel. Sim, foi dado para Israel. Mas todo aquele que cumpre os mandamentos, guarda o Shabat, ele faz parte dessa aliança. E é por isso que muitos tentam impedir você de cumprir o Shabat com as 39 melachot, com as 39 leis. Por quê? Porque quando você faz isso, né? Quando você faz isso, você faz uma aliança com a Kadosh Baruch Hu, né? Porque é pelo Shabat que o Eterno vê se a pessoa fez a aliança com ele ou não. E então é pelo Shabat, né? Quando você decide fazer Teshuvah, você declara, você abandona a idolatria, declara que o Eterno é um, né? Que não há outro além dele, né? Você se abstém das imoralidades, né? Do adultério, da fornicação, como é dito na Brit Hadashah, daquilo que faz você derramar semente em vão, né? Então, quando você abre mão de tudo isso e para de praticar essas transgressões, né? Para de comer carne sufocada, para de comer o sangue do animal, né? A pessoa, quando ela pratica vários crimes físicos, né, e decide fazer techuvá, é pelo Shabat que o Eterno vê se ele está disposto a fazer uma aliança com ele, né? Por isso que quando uma pessoa cumpre o Shabat, a primeira vez, ela nunca cumpriu o Shabat, e ela passa a cumprir o Shabat, passa a guardar o Shabat, há festas nos céus. Por quê? Porque é através do Shabat que essa aliança ela é decretada. Deus vê e fala, de fato, ele fez uma aliança comigo, né? E aí é como se Deus carimbasse teu passaporte, né? A Torá é o passaporte, ele carimba o teu passaporte para desculpa aqui, depois que você começa a praticar os mandamentos, e aí você faz a segunda aliança, aliança na carne, né? Que é a aliança da Brit Milá, você ali declara que você vai cumprir os mandamentos, que você cumpre os mandamentos de fato, com o corpo, com a alma, porque é com o corpo, com a alma, que nós cumprimos os mandamentos, né? Nós vamos destrinchar isso aqui, né? E ali, quando você faz a Brit Milá, Deus carimba teu passaporte para uma Ruth Shammai, porque ali você está declarando, a partir de hoje, né? Eu farei isso para o resto da minha vida, né? Então veja como isso é importante, né? Mas é através do Shabat que essa aliança ela se inicia, né? É através do Shabat que a aliança se inicia. É ali que Deus vê se de fato você fez uma aliança com ele. E aí vem a segunda aliança, a aliança da carne, né? Baruch Hashem.
E por isso, quebrar o Shabat, você transgredir o Shabat, conscientemente é visto como uma negação da prática da própria aliança, né? Então, quando a pessoa ela pratica transgressões dentro do Shabat, ela dirige, ela acende fogo, ela trabalha, ela faz o que ela quer no Shabat, ela se coloca acima de Deus. Ela se coloca acima de Deus. Ela se coloca acima do rei do universo. Ela autodeclara que ela é rei do universo. Eu sou rei, eu que fiz tudo, né? Ela é vista como desse jeito. E aí por isso que fala que a idolatria não é só através de imagem de escultura, né? Então, quando ela faz isso, ela nega a prática da própria aliança, né? Ela acha que, porque nem o domingo, né, como os cristãos falam que o domingo é sagrado, mas não guarda nenhum domingo. Por quê? Porque o domingo, primeiramente, é uma mentira. Se você olhar lá em Mateus 28, onde fala da ressurreição de Yeshua, ele vai dizer ali que foi no Shabat, porque no pôr do sol do Shabat, né, quando se finalizou o Shabat, Miriam Magdalá, né, Miriam de Magdalá, e a Miriam, mãe de Yeshua, foram até o sepulcro e ele não estava mais lá. Então ele ressuscitou dentro do Shabat e não fora dele, né? E também porque eles acendem fogo, trabalham, se tiver oportunidade de trabalhar no Shabat, trabalham no domingo, trabalham no domingo, acendem fogo no domingo, então ela nunca deixa de parar, ela nunca para. Ah, família é sagrada, mas faz todas as outras coisas, né? Que deveria, não que seja no domingo, mas se você for olhar, né? Então, quando a pessoa ela transgride o Shabat, essa aqui é só uma explicação para vocês poderem entender. Quando ela transgride o sétimo dia, ela nega a prática da própria aliança, né? Nós vamos ver tudo isso na Parashá Shelah, no Sefer de Bamidbar, que um homem chamado Soloferrad, que foi punido por apedrejamento, né, com apedrejamento, por ter sido pego apanhando gavetos de um campo durante o Shabat, né? E ele foi o primeiro homem na Torá a ser punido e cortado do povo de Israel. E essa punição impressionou todos os judeus. Isso é uma punição dura, né? E todos os judeus testemunharam aquilo, né? E perceberam que como é grande a santidade do Shabat, porque foi o Eterno que mandou condenar apedrejamento. Claro que nós vamos falar sobre isso, né? Claro, temos um livro ainda para chegar no Sefer de Bamidbar, né? No livro de Números. Vamos entrar em Vaikra. Então, até lá teremos tempo para falar sobre isso. Então, eles perceberam quão grande é a santidade do Shabat. E a partir de então, eles começaram, né, e fariam tudo para cumprir todas as suas leis, as leis do Shabat, né? Eles perceberam e fizeram de tudo para cumprir essas leis, né? Os Shabbatot e os Yamim Tovim foram dados a Israel para que se ocupassem nesses dias com a Torá. Porque normalmente no decorrer da semana tem muitos que não conseguem, nos 6 dias da semana, se ocuparem com a Torá. E é por isso que o Shabat e os Yamim Tovim é para esse fim dos filhos de Israel, né, se ocuparem nesses dias com a Torá. O Shabat é principalmente um dia de ascensão e de vida voltada à interioridade, né, voltada para o interior e a elevação espiritual. É um dia especial no qual nós unimos ao nosso Criador, né? Dando continuidade
a Paraxá, né? Porque quando nós paramos, né? E observamos dentro do Shabat cada mandamento que há dentro dele, né? E nos conectamos com o Eterno, automaticamente nós nos voltamos ao nosso Criador. Nós nos conectamos com Ele e nos tornamos um com Ele, né? Então o Shabat ele é especial, não só o Shabat, mas todas as outras festas, porque todas as festas decretadas por Akadosh Baruch Hu têm uma conotação espiritual. Irmãos, eu peço até desculpa a vocês pelas minhas falhas na dicção, né? Mas o Shabat ele é extremamente importante. A pessoa que transgride o Shabat, você pode ver que ela vive num ciclo vicioso. De quê? De trabalho, e nunca cessa esse trabalho, porque ela sempre quer trabalhar para conquistar as coisas delas, e ela nunca conquista aquilo que ela deseja, porque ela transgride o Shabat. E aí ela perde a espiritualidade e também perde a sua vida física, porque ela só trabalha, não se dedica a uma alimentação adequada, porque ela já não tem, porque não pratica as leis, e ali tudo vai por água abaixo, né? Então, o Shabat ele está ligado ao Parnassá, ele está ligado ao sustento, ele está ligado à prosperidade e também está ligado à espiritualidade. Porque quando tudo isso acabar, quando começarem as guerras, né, quando se instalar uma terceira guerra mundial, que vai se instalar, o que vai sobrar para a pessoa é a espiritualidade. E se ela não tiver espiritualidade, ela está perdida, né? Então o Shabat ele traz isso, né? E quanto mais nós estudamos no Shabat, que é também um dia propício, extremamente propício para isso, para nos aprofundarmos principalmente na Kabbalah, nós nos unimos com o Eterno, com o nosso Criador, e conseguimos obter ensinamentos que no decorrer da semana não conseguimos. Né? Então, voltando à explanação dessa paraxá, Moshe ele orienta como deveria ser feito o Mishkan, né? Porque a paraxá, o primeiro tópico, né? O começo da paraxá fala sobre o Shabat, mas todo o restante fala sobre a construção do Mishkan, né? E aí ele orientando como se deveria ser feito o Mishkan. Ele começa pedindo às pessoas, antes de iniciar o processo da construção, ele começa a pedir às pessoas, ao povo de Israel, para que para que trouxesse contribuições, né? Como foi orientado por Akadosh Baruch Hu. Então, essas contribuições foram trazidas ao povo, pelo povo, para que se pudesse iniciar essa obra, a obra do Mishkan, a obra do Tabernáculo. O povo não hesitou de trazer as contribuições, né? E os nossos sábios dizem que a Paraxá Vayakhel foi falada em público no dia seguinte a Yom Kippur, né? Como já falamos isso muitas vezes. E no livro Ale Adevarim explica qual é a ideia especial por trás da necessidade de congregar todos os filhos de Israel, né? E essa explicação é que em Yom HaKippurim abre-se os corações, né? E todo o povo de Israel prepara-se para retornar em Techuvá, melhorar o seu caminho e se aproximar do seu Criador. Este dia é um símbolo da sabedoria do coração, da vida conduzida com a profunda sabedoria baseada na Sagrada Torá. Né? Então, é por esse motivo que a Paraxá foi dita após Yom Kippur. As pessoas devem se perguntar por quê. Né? As pessoas olham para esses comentários
e acaba se perguntando, né, por que as parashiot não são lidas conforme as suas datas, que estão de acordo com essas explicações, né? Porque a parashá, as parashiot não está ligada com os calendários, né? Já que foi em Yom Kippur, por que então não é só lá em Yom Kippur que é lido, né? A parashá vai aquele, né? E aí tem um porquê disso, né? Porque a parashá, a primeira resposta disso, dessa pergunta, é que a Torá ela não está escrita em um sistema cronológico. Não é? Quando Esdras, no período do retorno do exílio babilônico, ajudou os outros Rahamim a institucionalizar, desculpa, a leitura pública da Torá para o povo. Desculpe, irmãos, deu uma travada aqui. Então, quando Esdras ele ajudou, né, a institucionalizar a leitura pública da Torá, não foi feito através de um calendário, né? Teve os períodos certos, né, para poder fazer isso. E aí nós podemos trazer isso mais para frente. E hoje o sistema anual de leitura é um ciclo de um ano, né? Hoje nós lemos a Torá em um ano, né? Dependendo aí se tiver um ano embolísmico e etc. Nós conseguimos ler cada parashiot individualmente, mas se não tiver, aí acaba tendo parashiot dupla, né? Só que antigamente o padrão da leitura era num ciclo trienal, né? Que a leitura levava aproximadamente 3 anos para ser lida, né? Então, por essas questões, as parashiot não foi alienada cronologicamente. Então tem essa primeira resposta é essa. Claro que tem muito mais, né, além disso, mas é a primeira resposta. A segunda resposta é que se as parashiot fosse lida de acordo com o calendário, nós não teríamos a kavaná correta para cumprirmos as festas de maneira certa, né? De maneira correta. Então, é por isso que as parashiot elas estão fora da ordem do calendário atual. Porque, veja, nós estudamos sobre Pessa antes de Pessa. E conseguimos extrair todas as informações sobre Pessa. E conseguimos aplicar a Kavaná correta. Né? Então, cada paraxá, né, tem a sua conotação espiritual, que estudamos antes dos eventos dentro do calendário e conseguimos, através disso, aplicar uma kavaná certa, uma kavaná correta nas festas. Senão, não conseguiríamos. Ia entrar numa festa sem ter a kavaná correta, né? Então isso nos dá espaço, tempo e estrutura para estudar, memorizar, meditar e aplicar tudo isso no dia da festa, né? No dia do Yom Tov. Para termos uma elevação maior, né? Que através dessa elevação nos dá força para cumprir as próximas festas e assim se torna um ciclo maravilhoso. Cada festa com mais kavaná, com mais kavaná, com mais kavaná, até a gente chegar numa estrutura alta espiritualmente. Né? Baruch Hashem por isso, porque as pessoas devem entender, né? E também tem outras explicações para isso, mas por enquanto nós trazemos essas explicações para se tornar mais óbvio, porque estamos chegando em Pessa, tem uma kavaná correta para Pessa, devemos entender o porquê que cumprimos Pessa, e é por isso que trouxemos essas informações hoje dentro dessa explanação, né?
E caminhando para a explicação da Parashá Pekudei, né? Na Parashá Pekudei é mencionada exatamente a data de Rosh Chodesh Nissan, que foi o dia da inauguração do Mishkan, como atesta no Pasuk, né? E aconteceu no primeiro mês, né? No segundo ano, no primeiro dia do mês, que o Mishkan foi erguido, né? Shemot 40:17. A Guemará, no Tratado de Miglah 10b, revela a magnitude dessa data, afirmando: naquele dia houve alegria perante Hashem, como no dia em que foram criados os céus e a terra. O Mishkan foi o reparo e o grande tikkun da criação original. Naquele dia feliz, né, naquele dia feliz do levantamento do Mishkan, a Guemará em Shabbat 87b, no Tratado de Shabbat 87b, diz que o dia tomou para si 10 coroas, chamada de Yaser Atarot. Foi o primeiro para a criação do mundo, pois era o primeiro dia. Primeiro para as oferendas dos príncipes de Israel. Primeiro para Keuná, sacerdócio. Primeiro para o serviço sagrado, entre outras primazias. E de maneira formidável, foi o primeiro para a habitação da Shekhinah de Akadosh Baruch Hu, em Israel. Segundo o Sifat Emet, temos uma prova no final da nossa Parashá, que diz: o Kevod Hashem Malé et a Mishkan. E a glória de Hashem encheu o Mishkan, como está escrito em Shemot 40:34. Então a construção do Mishkan causou uma grande alegria em todos, em todo o mundo, né? Em todos os mundos, né? E tudo isso está intimamente ligado ao primeiro mês, que é o mês de Nissan, né? Então veja como isso é importante, nós analisarmos isso, né? E consta também no Midrash Tanhuma, no fim da Parashá Pekudei, que uma vez que acabaram a obra da construção do Mishkan, sentaram-se e esperaram, perguntando quando que a presença virá e pairará nele. E pensaram em erguê-lo e não subiam como não subiam e nem conseguiam levantá-lo, né? Então, antes da presença divina passar, antes da glória de Hashem encher o Mishkan, se perguntaram quando que a presença divina pairará sobre o Mishkan, né? E pensaram em erguer e levantar, mas só que não conseguiam fazer isso. Então, quando eles tentavam alcançá-lo, ele caía, né? E por que não conseguiam levantá-lo? Por que não conseguiam erguê-lo? E aí o Midrash traz que Moshe estava aborrecido por não ter participado com eles do trabalho da construção do Mishkan. Até que o Eterno falou com Moshe, né? E disse: uma vez que você ficou triste por não ter participado da construção do Mishkan, por você, esses sábios não conseguirão erguê-lo. Para que o povo de Israel saiba que, se não for erguido por você, não será erguido jamais. Eu escreverei que foi erguido a não ser por meio de você. Então,
por isso que eles tentavam e não conseguiam. Porque era por meio de Moshe que deveria ser erguido. Né? Conforme mencionado, e erguiu Moshe o Mishkan. Baruch Hashem. Então veja quantas informações importantes, né? E aí o Rabi Ben Zion dá continuidade, né? O Rabi Ben Zion Ban Beger, de abençoada memória, pergunta em seu livro Share Zion, por que Moshe ficou triste sobre essa passagem que falamos aqui, sobre essa informação? Por que Moshe ficou triste por não ter participado da construção do Mishkan? Uma vez que o Midrash consta que ele foi responsável por todo o serviço, né? E pelos que executaram, porque foi Moshe que instruiu em tudo, né? Foi Moshe que deu toda a orientação. Moshe supervisionou cada detalhe, cada utensílio. Tudo foi supervisionado por Moshe Rabbeinu, né? E aí por que ele ficou triste? E a resposta parece ser que apesar de ter se esforçado muito, supervisionando tudo isso, faltava a Moshe erguer na prática, ou seja, trabalhar no próprio feitio do Mishkan. E por isso ele ficou triste até Deus lhe consolar com o fato de não ficar em pé até que ele erguisse, por ele, né, ele chegasse lá e erguisse. Né? Então foi através disso que Deus o consolou. Né? Daqui vemos a importância, né, irmãos, de a importância decisiva dos atos práticos. Né? Porque uma pessoa pode ser o planejador, o responsável e o chefe de muita coisa. Enquanto ele não agir com as suas próprias mãos e não fizer o ato, a ação, vai ficar faltando algo. Né? Então, tem que ter ação da pessoa, tem que ter ação. Você tem que ter uma ação física. Né? Também o Rovot Alvavot, no Sha'ar Heshbon Anefesh, explica sobre a grande força e a importância dos atos. É apropriado a você, meu irmão, entender que a maior parte da intenção do fato que as mitzvot são executadas com o corpo, né, o nosso corpo, e com os órgãos. E ao despertar para as mitzvot, né, é o despertar para que as mitzvot estejam nos corações e na consciência. Né? Então devemos entender que a maior parte da intenção, né, das mitzvot, de cumprir as mitzvot, e que elas são executadas, deve ser no ato, né, com o corpo. Quando nós chegamos em Sukkot, nós movimentamos o lulav com a mão. Então tem um ato ali de movimentar o lulav. Nós construímos a sukkah com a mão. Então tem um ato. Nós colocamos o talit katan, né, o tzitziot, e o talit gadol, um ato com a mão. Então é com o corpo. Né? Todos os mandamentos nós praticamos com o corpo. Né? Shabat também, trabalhamos 6 dias e descansamos. Então tem um ato de parar. Né? Então isso é para um despertar. Né? Para que os mandamentos estejam nos corações e também na consciência. E é por isso que tem o ato. Né? Mais para frente vamos explicar uma coisa muito interessante sobre isso. Isso porque sobre elas se apoia o serviço divino. E elas são a raiz da Torá. Conforme está escrito em Devarim 6,13, o eterno seu Deus você temerá e a ele servirá.
falou também em Devarim 30:14, é algo que está muito próximo de você. Está em sua boca e em seu coração, para que possa cumpri-lo. Assim também, em Devarim 10:12, o que o Eterno, seu Deus, pede de você, né? O que o Eterno, seu Deus, pede de você? Que você tema o Eterno, seu Deus. Não? Uma vez que isso estava acima das forças do ser humano, e não lhe é possível até que o indivíduo se afaste da maioria dos desejos animalescos, forçando sua natureza e retendo os seus movimentos, faz o Eterno que servisse com o seu corpo e seus órgãos, conforme sua capacidade, até que lhe seja facilitado, suportá-los. Quando uma pessoa se esforça, né? E quando se esforçar, aquele que crê em seu coração, em sua consciência, e trabalhe com ela segundo sua capacidade, abrirá a ele, o Eterno, e o portão dos níveis espirituais. Né? Deles chegará ao que está acima de sua capacidade e servirá ao Criador como seu corpo e sua alma, com a sua parte revelada e oculta, conforme disse David Ameller, meu coração e minha carne louvarão ao Deus vivo. Né? As palavras do Havot Alvavot abrem uma porta para entender a essência do serviço divino e um claro conhecimento do que Deus pede para nós. Ele explica que a finalidade do que o Eterno quer é que o indivíduo sirva a Deus com o seu interior, ou seja, que o seu coração e a consciência estejam unidas a Ele. Em Tiago, 2, Yaakov Hatzadik, conhecido como Tiago, diz que a fé sem obras é completamente morta. E a sua fé sem obras, ela se torna inútil, porque toda fé necessita de uma ação imediata. Ter fé que você irá arrumar um emprego e não sair para procurar, irmãos. Não sair para você eu tenho fé que eu vou ser empregado, que eu vou arrumar um trabalho, e você não sair para procurar uma vaga no seu interesse, você não entregar currículo, se torna inútil a sua fé, né? Se torna inútil. Então, veja como o ato, isso tudo que a gente falamos aqui, o ato é importante. A fé, sem o ato, sem a ação, ela é inútil. Não? Veja a mulher do fluxo de sangue, relatado lá em Mateus 9. Ela teve fé que ia ser curada. Passava por 12 anos de um fluxo constante. Já estava cansada, não aguentava mais, perdia trabalho, porque aquilo, a pessoa, quando ela tem esse fluxo, ela se torna uma pessoa impura e ninguém quer chegar perto para não ser cortado, para não ficar impuro. Então ela teve fé que ia ser curada quando ela soube de Yeshua, ela teve fé que ia ser curada através dele. Mas ela precisou se dirigir até Yeshua para poder receber essa cura. Ela teve que ter uma ação. Ela teve que ter um ato. Né? E foi curada após encostar no tzitziot, né? No tzitzit ali de Yeshua. Então ela teve uma fé, ela teve a fé e teve a ação de chegar perto dele, encostar ali pelo menos conseguiu encostar no tzitzit
E aí ela foi curada daquela enfermidade que acompanhava com ela há 12 anos. Baruch Hashem. Né? A mesma coisa é para a salvação. Né? A mesma coisa é para herdar o Malhut Hashamai. Não basta ter fé. Você precisa da fé, declarar que o Eterno é errado, é um, né? Crer em seu filho, Yeshua, ele é o Mashiach, como está escrito em Yohanan 3,16, e ter a obra das práticas dos mandamentos. A fé e a prática dos mandamentos tem que estar em união, para que você possa herdar o Malhut Hashamai. Guardar o Shabat para que você, de fato, faça uma aliança com o Eterno. Não? Porque através disso, e é ela que te preparará, é a Torá que vai te preparar para herdar o reino dos céus. A verdadeira terra que emana leite e mel. Então, se você não se preparar para isso, com os mandamentos, porque é a Torá que nos purifica, não é? Que limpa nossas impurezas, que nos afasta do mal, que nos afasta, que nos fortalece para vencer o Yetzer Hará, para vencer o Sitra Achra, você não vai herdar o reino dos céus com a fé. Não adianta. Muitos irão se enganar. Não é? E como também está escrito, tu crês que há um só Deus? Que o Eterno é um? Faces bem. Também, porque também os demônios creem e estremecem. Isso está em Tiago. Não é? Está em Yaakov Hatzadik. Irmão de Yeshua falou isso. Você crê que o Eterno é um? Fazes muito bem. Porque também os demônios creem que o Eterno é um e também se estremecem, né? E tremem. Então você só crê? O diabo também crê, o Satã também crê. Fique tranquilo, você está fazendo igualzinho a ele. Só crer. Né? Então só crer e ter fé em HaKadosh Baruch Hu, ele é um. Você está fazendo igual os demônios, né? Porque eles também creem. Pois aquele que te falou que a fé te salva, aquele que te ensinaram isso, esse te enganou. Esse te enganou por muito tempo e continua te enganando. Né? A Brit Hadashah, ela não é baseada em Paulo. Como sempre digo aqui, Paulo foi o maior pedra de tropeço para os nazarenos. Né? Porque se Yeshua tivesse ali, naquele momento ali de Paulo, Paulo já tinha caído. Né? Yaakov Hatzadik ensinou que se alguém lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fatai-vos. E esses que falaram isso não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Eles falam para você, aquietai-vos e fatai-vos, mas não lhe dá o que é necessário para você se fartar, o que é necessário para o seu corpo, que proveito que há nisso? Né? Assim também, ele diz que a fé, se não tiver as obras, é morta por si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei
a minha fé pelas minhas obras. Não? Então, quando se lê a Brit Hadashah, se lê ela tirando, excluindo Paulo, lendo mais os discípulos de Yeshua que conviveram com ele, aprenderam com ele. Então, portanto, os mandamentos da Torá se dividem em dois, né? A obrigação do corpo e o cumprimento prático das mitzvot, com os atos que Deus ordena e deseja. E as obrigações do coração. E a obrigação de se esforçar por ter emuná em Deus. Unificar o seu nome e servi-lo com todo o coração. O cumprimento dos dois tipos de obrigações abre a possibilidade de uma grande ajuda nos céus, dos céus, para chegar aos níveis acima da capacidade da pessoa e transformá-la em um verdadeiro servo de Deus em seu interior. Este nível é exprimido pelo rei Davi no versículo: meu coração e minha carne louvarão ao Deus vivo. Tanto o coração quanto a carne, a alma, o corpo, cantarão uma canção interior e natural ao Eterno. Veja, através do grande poder dos atos, das mitzvot, dos mandamentos, né? E por meio deles é possível influenciar o coração a torná-lo parte natural do serviço divino. Então veja, irmãos, é através das tuas obras que mostram o tamanho da tua fé. Agora, só o teu falar, que tem fé, não mostra nada. Não mostra nada. Fala, eu tenho fé, não mostra nada. Porque não há como você mostrar a tua fé, a não ser que você mostre as tuas obras. Não é? E com as tuas obras você consegue mostrar muito, né? Você consegue mostrar muito. Não é só com a fala, é com as obras você consegue mostrar muito. Como aqui trazemos, né? Então precisa da ação, assim como o povo precisou da ação para poder levantar o Mexicano, né? Para poder fazer a obra da construção do Mexicano, para que a presença divina pairasse sobre aquele local. E assim sucessivamente no Beit HaMikdash. Precisou da obra. Se eles tivessem a fé e não a obra, eles nunca teriam o Mexicano, o povo nunca teria o Beit HaMikdash. Então nós precisamos das nossas obras, precisamos da fé e as obras unidas para que possamos alcançar uma Malhut Shamayim, poder acelerar. Claro que isso é só mais uma fala, porque acelerar a volta do Mashiach é impossível. Não temos méritos para isso. O Mashiach voltará no seu momento certo, no momento que o Eterno já carimbou, já decretou. Homem nenhum consegue fazer isso, né? Mas as obras vai nos possibilitar a chegar nessa era, na era messiânica, né? E herdar o Malhut Shamayim. Hazak Varu. Eu agradeço a todos aqui que assistiram até o final. Eu peço para que vocês, peço também desculpa pelos erros, mas peço que vocês, erros na minha fala, mas peço que vocês compartilhem, né? Compartilhe com o seu próximo, compartilhe com seu irmão, sua família, com quem você conhece, para que essa palavra chegue até ela. Baruch Hashem.
E no final de um Sefer da Torá, falamos, nós temos o costume, né, de falar uma frase que nos dará força aos nossos estudos para o próximo livro da Torá. Né? Entraremos no livro de Vaikra, de Levítico, é o livro da pureza. E temos o costume de falar uma frase, e eu peço com que vocês repitam. Né? Essa frase ela fala Hazak, Hazak, Venit Hazek. Né? E vocês repitam, né? Hazak, Hazak, Venit Hazek. Força, força, que sejamos fortalecidos, Baruch Hashem, porque precisamos da força do Eterno, do fortalecimento de Akadosh Baruch Hu. Bessiata Dishmaya, com a ajuda dos céus, teremos força para entrar no estudo do Sefer de Vaikra, no livro de Levítico, e que todos recebam capacidade, sabedoria, entendimento e muito conhecimento dos céus nesse novo Sefer que entraremos. Baruch Hashem. Irmãos, eu agradeço a todos vocês. Né? Sigam o nosso perfil no Instagram, Beit Netzari Habrit. Sigam-me também no Instagram, @iftarain. E também se inscrevam no nosso canal, né? Se inscreva, curta, comenta, compartilhe para nos ajudar, para poder crescer esse canal e poder levar mais e mais ensinamentos e alcançar pessoas que estão querendo iniciar seu processo de techuvá, mas não sabe como. Traremos mais vídeos aqui, né? Estamos nos organizando para isso, para que possamos estar dando dicas, né, sobre o processo de techuvá no seu âmbito com o testemunho de Yeshua e da maneira correta. Né? E também traremos muito contextos históricos aqui para que a pessoa possa ficar alienada, né? E esclarecida em suas dúvidas, né? Baruch Hashem. Bezrat Hashem, vamos nos programar para isso, né? O grupo também do WhatsApp já está aberto. Quem quiser participar, lá no link, lá na bio do nosso Instagram, tem um link lá para você pedir a sua entrada para o grupo, gratuito, nós não cobramos nada, para poder estar aprendendo, porque vai ter aulas que serão privativas, né? Então, só quem está no grupo participará dessas aulas. E agora entraremos em Pessa e teremos uma aula especial só para o grupo, para preparação de Pessa. Né? Estamos aí com 2 semanas e meia, praticamente, vou contabilizar 3 semanas para o início de Pessa. E é bom estarmos preparados, né? E para poder entrar da melhor forma nessa festa. E eu espero que vocês façam parte do nosso grupo e desde já todos vocês serão bem-vindos ao nosso movimento, né? O verdadeiro movimento de Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. Continuamos pedindo orações pela nossa irmã Aniele, que vocês possam estar orando por ela, pedindo Refuah Shelemah, cura completa para a sua alma. E eu agradeço a todos vocês pela essa força, tá? Tá sendo que é importante nesses momentos, né? Principalmente momentos de enfermidades, nós nos unimos em oração, em tefilot. Muito obrigado a todos vocês, Toda Rabá. Até o próximo vídeo. Shavua Tov, que possamos ter uma ótima semana a todos vocês, né? Que possamos ter uma semana abençoada, né? Uma ótima semana a todos, e que o Eterno possa dar força, né? Para nascer, sucesso, e que o desejo do coração de vocês possam ser atendidos por Akadosh Baruch Hu. Até a próxima, Shavua Tov lá, Lehitraot, e nos vemos em breve.